Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem agora com o resumo de quinta-feira, 14 de março da novela A Terra Prometida. Inscreva-se e deixe o seu like. A Arauto anuncia a chegada de Camir e Ula, e Ravena os recebe para a coroação de Ula como rainha e Camir como novo rei de Ai. Ravena destaca que o reino de Ai agora respira novos ares diante de seus monarcas, desejando uma longa vida à rainha Ula e ao rei Camir, conforme Yusuf expressa. Aruna compartilha com Yoná o sofrimento ao testemunhar as famílias perdendo seus entes queridos, recebendo os parabéns de Yoná por sua generosidade. Aruna menciona uma preocupação que a atormenta desde o retorno dos soldados: não conseguir falar com Josué. Yoná tranquiliza Aruna, dizendo que Josué está sobrecarregado com muitos problemas, especialmente a questão do traidor. Aruna revela algo inesperado: várias testemunhas viram um soldado mascarado, inclusive Josué. Yoná questiona se Aruna era o soldado mascarado, e Aruna explica que Josué pode pensar que ela tirou as roupas de lá, desconsiderando a promessa feita. Yoná pergunta se foi Aruna ou não. Aruna responde que Josué pode acreditar que ela traiu sua confiança, e há o temor de que Josué nunca mais queira encará-la. Samara indaga se Josué e Aruna já tiveram um encontro. Leia pondera que é uma possibilidade. Samara comenta que Josué provavelmente está furioso com Aruna, considerando que ela apareceu no campo de batalha como um soldado mascarado. Leia sugere que eles podem ter tido um confronto significativo. Samara especula que talvez Josué já tenha se separado e esteja livre novamente, pronto para ser dela. Ravena questiona qual será a primeira medida que Camir tomará como rei. Camir responde que seu principal objetivo é esclarecer as circunstâncias da morte de seu saudoso Durgal, honrando sua memória e não descansando até entender a explicação para sua morte brutal e prematura. Ula observa Camir atentamente. Camir convida qualquer pessoa com ideias sobre o ocorrido a se manifestar. Jordi revela que investigou a morte do rei Durgal e descobriu que a capa usada por ele no desfile da cidade estava envenenada com ervas poderosas. Yusuf expressa suspeitas de um atentado contra o rei. Camir declara que não descansará até que o responsável seja punido. Ula fica atônica. Ravena sugere que a solução seja descobrir quem presenteou o rei com a capa fatal. Ula menciona Camir. Camir pergunta a Arauto se tem algo a dizer. Arauto confirma que a capa foi um presente entregue ao rei pela rainha Ula, que afirmou ser um presente de toda a família. Camir questiona Ula sobre a veracidade disso e o tipo de presente que ela deu a Durgal. Ula admite que foi ela quem presenteou o irmão, mas nega ter causado a morte dele. Melina defende a mãe, afirmando que ela jamais faria algo assim. Camir questiona Arauto, que confirma que a esposa presenteou o irmão com a capa envenenada. Camir dramaticamente acusa sua amada esposa de matar seu irmão e ordena que os soldados a prendam, enviando-a para a masmorra. Melina grita desesperadamente e Ravena observa satisfeita. Kruga lança Ula na masmorra e Melina abraça a mãe. Ula expressa preocupação sobre seu destino, considerando que o pai dela é como um monstro. Ela afirma que ele agiu intencionalmente, inclusive ao matar o próprio irmão. Desde o início, Ula sabia que colocariam a culpa nela. Melina nunca duvidou da crueldade de seu pai e acha injusto culpar justamente a mãe. Ula revela que Camir e Ravena são amantes, deixa Melina incrédula. Ula comenta sobre o desejo de Camir de governar ao lado de Ravena, enquanto Melina afirma que não permitirá que eles façam mal a ela. Iru chama Najara. Melina corrige o nome dela, é Melina, ela confirmando a veracidade das palavras de Yusuf. Iru revela que tudo, incluindo o resto, era uma mentira. Melina reconhece que nem tudo era mentira, e Kruga pede que ela saia. Melina promete fazer o que puder por ele. Iru comenta que se ela não conseguir, Deus o ajudará. Josué está em oração. Yoná questiona quem, se não Aruna, apareceu como soldado mascarado. Aruna afirma não saber, garantindo que não foi ela. Ela mudou desde o ano passado, confia em Deus, e em breve estarão casados. Aruna teme a decepção de Josué. Josué persiste em clamar a Deus, derramando muitas lágrimas. Eloi diz que estava disseminando a ordem de Josué para que todos se santificassem para o dia seguinte. Yoná incentiva Aruna a ter fé e confiar em si mesma. Josué continua em comunhão com Deus. Camir expressa sua preferência por ser chamado de Camir, o poeta, em vez de Magnífico, recusando comparações com Durgal. Melina súplica para que o pai não mate sua mãe. Eloi destaca que Yoná nunca duvidou dele, mesmo quando foi acusado de traição.
e Oná expressa sua felicidade ao lado dele. Zuma ainda não compreende o que ocorreu, pois os cananeus eram fracos diante dos hebreus. Raabe revela que a derrota ocorreu por culpa de um traidor de Israel. Salmão comenta sobre a cobiça de um homem que trouxe sofrimento para toda uma nação, resultando em dezenas de mortos e feridos. Raabe afirma que se houver retaliação, eles vencerão o reino de Ai. Mila confia na justiça de Deus, afirmando que ele não abandonará seu povo. Salmão revela ter encontrado uma pessoa que pediu para entregar algo importante para a senhora Mila. Ele entrega o colar enviado por Orias. Raabe pergunta se ele encontrou o pai dela e como ele está. Salmão menciona que ele está com saudades de todos. Mila questiona por que ele os abandonou, e Salmão explica que Orias foi obrigado a deixar Gilgal, sem poder revelar o motivo, causando muito sofrimento à família. Nobá assegura que ele não os abandonaria por vontade própria. Camir afirma que Melina não sabe o que está dizendo, mas ela insiste em que ele deveria ser condenado por alta traição. Melina questiona como ele pode ser cruel com a esposa que sempre esteve ao lado dele. Camir destaca que ela deveria estar feliz, pois agora é uma princesa. Melina argumenta que isso não importa e pede para ele soltar a mãe. Camir alega estar sendo justo, pois a mãe dela é uma assassina e deve pagar. Melina acusa Camir de matar o rei em conluio com Ravena, sendo amantes. Camir alerta a ter cuidado e afirma que foi a mãe dela que inventou essa mentira. Ele nega qualquer sentimento pela esposa ou filha e ordena que Melina saia caso contrário. Haverá 2 execuções em praça pública no dia seguinte para que ela acompanhe a mãe. Melina o chama de monstro e prevê que ele terá o que merece. Yusuf expressa sua felicidade por se tornar príncipe, enquanto Melina chora, antecipando a execução de sua mãe no dia seguinte. Yusuf considera justo diante do crime hediondo cometido por Ula. Melina se ajoelha, suplicando para que ele salve a mãe e impeça a execução. Yusuf lamenta que não pode fazer nada, indicando que será a última noite de Ula, deixando Melina desesperada. Ruth, em desespero, começa a chorar. Sama pede que ela conte o que aconteceu, Ruth mencionando que o tempo está passando e ela não engravida. Ruth confessa que algo está errado, indicando que não pode ter filhos. Sama, que já passou por situações semelhantes, encoraja-a a manter a fé. Se for da vontade de Deus, ela vai engravidar em breve. Ruth diz que não está sendo uma amiga como antes, está sempre querendo chamar a atenção de Boan, buscando parecer superior a Sama. Sama observa que percebeu essa atitude, assim como Boan, e que teve o efeito contrário ao desejado. Ela destaca que tanto ela quanto Boan apreciavam a Ruth quando ela era atenciosa, companheira e humilde. Ruth pede desculpas a Sama e expressa que se sente inferior a ela. Sama responde que é ela que não deveria se sentir inferior, destacando que a juventude de Ruth deveria ser um refresco na vida deles. Sama incentiva a união entre elas, pois se Boan perceber que voltaram a ser amigas como antes, ficará muito feliz. Mila destaca que desde sempre acreditou que Orias não teria decidido abandoná-las por vontade própria. Ela relata que Salmão comunicou que ele foi compelido a deixá-las. Raabe sugere a hipótese de que alguém o tenha coagido ou ameaçado, levantando a possibilidade de Mara, Jéssica ou Acã, que não têm simpatia por estrangeiros, como responsáveis. Nobá permanece em silêncio, apenas ouvindo a conversa. Nobá planeja buscar o pai assim que possível e trazê-lo de volta. Darda sugere que Maia explique a reação que teve quando Quemuel e Leia entraram na tenda, e Maia expressa que não quer causar problemas para ninguém. Darda, astuta, questiona se Quemuel não é apenas o pai adotivo, mas o pai biológico de Aruna. Maia confessa que Darda está certa, Quemuel foi o grande amor de sua juventude, o pai de Aruna, e ela pecou com ele. Tobias indaga a Quemuel sobre como o pecado de um homem pode levar toda uma nação a sofrer. Quemuel destaca a importância de seguir o caminho reto ditado por Deus, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tobias pergunta se o pai nunca pecou, e Quemuel reconhece que ninguém é perfeito, exceto o Criador. Ele admite ter cometido erros na juventude, procurou se corrigir e acredita ter conseguido. Tobias elogia a retidão de Quemuel. Aruna comenta sobre o difícil dia para Israel e destaca seus esforços para ajudar. Quemuel enfatiza que todos devem contribuir com sua parte. Tobias questiona sobre Zaqueu, e Aruna informa que ele já acordou e está fora de perigo, expressando otimismo sobre sua recuperação. Josué experimentou a perda de muitos homens, sentindo a dor das famílias em seu coração.
Ele clama a Deus por conforto. Ao ser chamado por Deus, Josué sai, onde Deus declara que amanhã a transgressão contra sua aliança será purificada. Josué questiona, dizendo: Meu Senhor, como saberei quem é o culpado? Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!